Olá, tudo bom? Você é uma daquelas pessoas que acabou de comer e logo depois tem aquela vontade de comer um docinho, ou então até comeu o suficiente, mas passa o dia inteiro, parece que lutando contra uma fome que não para, parece que seu cérebro nunca fica satisfeito, né? Você se organiza para esse processo de vida saudável, de alimentação equilibrada, mas muitas vezes o que sabota você são os seus hormônios. Os hormônios do metabolismo funcionam como se fossem uma peça de dominó empilhadinha assim uma do lado do outro. E quando um desses sai do lugar, pode dar esse efeito dominó, empurrando o outro, e de repente você entra nesse ciclo com mais fome, mais vontade de doce, acumula mais gordura na barriga e essa questão de emagrecer fica cada vez mais difícil para você. Hoje eu vou te explicar nesse vídeo como os hormônios mal controlados podem prejudicar muito essa questão do emagrecimento. O que você pode fazer para melhorar isso? Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você gostaria de emagrecer, se sim, quantos quilos, ou se não, se você está satisfeito com o seu peso. Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários. Uma coisa que é muito importante a gente entender é que o nosso cérebro não conta caloria. Apesar de hoje em dia a gente ficar toda hora contabilizando tudo, baixar o aplicativo e tudo mais, dentro do cérebro tem uma central de comando natural que controla assim a fome, a saciedade, o gasto de energia, a facilidade que a gente tem para armazenar a gordura. Mas essa central ela não enxerga o nosso prato em si e não vai saber se naquele momento você comeu 500 calorias ou 1.200 só naquela refeição, sabe? Ela trabalha recebendo mensagens enviadas justamente pelos hormônios, que são os sinalizadores do nosso organismo. Então eles mandam a mensagem, tipo, tem energia suficiente, tô com fome, preciso comer, tô muito estressado, guarda energia, porque pode faltar alimento, a gente tá em baixa de energia aqui. Então, com base nessas mensagens que os hormônios mandam, o cérebro que decide quanta fome você vai sentir, quanto do alimento de fato vai ser usado como energia, quanto vai ser armazenado e a intensidade, inclusive, que você vai ter para determinados alimentos, como mais carboidratos, mais gordura, mais doce. Então, obviamente, a comida importa muito, até porque ela ajuda a modular a sinalização dos hormônios, mas o que é o maestro dessa questão toda, justamente, é a secreção correta, nos horários corretos desses hormônios tão importantes. Vou explicar para você aqui como 3 hormônios principais podem orquestrar essa questão de fome, saciedade e ajudar no processo do emagrecimento, e depois eu vou falar inclusive sobre um que atua diretamente nas mulheres, que prejudica mais ainda essa questão para o sexo feminino. Claro que o primeiro dominó que a gente tem empilhadinho aí é a insulina, né? E tem toda a questão da resistência à insulina, né? Porque a insulina trabalha muito com o cortisol. E de manhã é natural que a gente tenha um pico de cortisol fisiológico esperado para ajudar a gente a acordar, para ajudar inclusive o fígado a liberar energia para esse momento tão importante de despertar. O problema é quando o café da manhã é mal equilibrado, quando, por exemplo, eu tenho uma grande quantidade de carboidratos e de carboidratos de alto índice glicêmico, como muito pão branco, bolacha, mesmo bolacha Maria, bolacha creme cracker, cereal açucarado, tipo sucrilho e bolos. Então esses alimentos são rapidamente digeridos, né? A glicose sobe muito depressa e aí o pâncreas fica muito... Tem uma sinalização também do nosso cérebro mostrando, olha, os níveis de glicose estão muito altos. Você precisa secretar muita insulina para organizar essa glicose, para guardá-la dentro da célula. Então, quando esse padrão se repete durante muitos dias, muitos meses e até mesmo alguns anos, né, um padrão contínuo da vida da pessoa, e principalmente em pessoas que são sedentárias, que são mais predispostas geneticamente ou que já têm um acúmulo de gordura visceral, as células começam a responder menos a essa secreção da insulina, gerando o quadro da resistência à insulina. Então, o pâncreas vai precisando produzir e secretar cada vez quantidades maiores de insulina para obter o mesmo efeito que ele conseguia antes com menor quantidade. Então o organismo acaba ficando exposto o dia inteiro a níveis muito altos de insulina, com dificuldade, inclusive, para utilizar essa gordura armazenada como fonte de energia. Por isso que muitas pessoas não conseguem emagrecer, parece que tem uma coisa puxando para trás, sabe? Freando esse processo. E muitas vezes é essa hiperinsulinemia da pessoa. Então, isso também faz com que a fonte de energia que está sobrando no organismo, né, a gordura, seja
pouco utilizada. A gente sabe que a insulina em excesso, a insulina é um hormônio anabólico, então ela piora o catabolismo, piora a queima de energia do nosso corpo e gera também picos e quedas de glicose, fica aquela montanha-russa de glicose. Então, muitas vezes, como a secreção de insulina foi muito alta, o efeito logo em seguida acaba sendo uma baixa de açúcar do sangue. E isso faz com que a fome reapareça muito rápido, aquele cansaço, aquela prostração e especificamente a vontade de comer mais doce e mais carboidrato. O segundo hormônio, que também está todo relacionado com tudo, é a leptina, que é quando o nosso cérebro acha que a gente está passando por privação, está passando por fome. A leptina é um hormônio produzido pelas células de gordura para avisar ao cérebro que já existe energia suficiente armazenada no nosso organismo. É como se fosse para o corpo saber, já tenho bastante estoque aqui, bastante reserva, não preciso comer tanto assim. Mas, então assim, pessoas com mais gordura vão produzir mais leptina, né? Porque ela está relacionada ao percentual de gordura do nosso corpo. Mas, em muitos casos, o cérebro deixa de responder adequadamente a esse sinal e cria um fenômeno conhecido justamente como resistência à leptina, né? Que é esse hormônio da sinalização da fome. Como ele tem resistência a esse hormônio, como ele não enxerga bem esse hormônio, o cérebro acredita nessa falsa escassez e mantém o sinal de fome alto. Então você termina de almoçar, mas continua pensando em comida, especialmente quando você consome alimentos muito ricos em ultraprocessados, que ativam esse sinal de dopamina, de saciedade, de vontade de comer coisas gostosas do nosso cérebro e oferecem essa recompensa rápida. Então a leptina, que seria o hormônio da saciedade, pode estar como se ele estivesse no mute no organismo da pessoa, fazendo com que esse sinal de fome continue sempre aumentado. Ainda tem um outro hormônio nessa sequência de dominó, que justamente é a grelina, que ele é o que toca o alarme da fome. Ele é como se fosse o oposto completo da leptina. Enquanto a leptina deixa você saciado, deixa você se sentindo bem, a grelina é o oposto. Ela é produzida, na verdade, pelo próprio estômago e ela avisa que está na hora de comer. Quando o estômago ronca, quando a gente tem aquela vontade de se alimentar. E normalmente ela justamente cai depois das refeições. Mas ela pode ser muito influenciada por uma noite mal dormida que altera profundamente esse equilíbrio dos hormônios. Então, estudos já mostram que noites muito curtas, de má qualidade, sono muito raso, pouco recuperador, né, para o organismo, aumenta a produção de grelina e prejudica a ação da leptina. Então, você acorda cansado, o sinal de fome vem mais intenso e diminui a leptina. Então, a saciedade fica mais fraca. Então não é só uma culpa de falta de disciplina, é mesmo um desequilíbrio biológico real. Ainda tem um outro hormônio que meio que está relacionado com todos eles, que é o cortisol. O cortisol, a gente cada vez mais fala disso hoje em dia, porque a tendência atual é que as pessoas estejam com um cortisol aumentado, como se fosse aquele alarme de incêndio, alarme de perigo que nunca desliga. Obviamente, como eu te falei antes, né, o cortisol matinal, ele é um aliado da gente, mas o problema é quando o estresse se torna crônico e também quando você tem pouco sono, quando você acorda e já toma uma grande quantidade de cafeína, quando você já acorda estressado, sabendo que vai pegar trânsito, quando já tem preocupação do trabalho, dos filhos, aquela correria de manhã, aquela ansiedade constante, aquela questão de você pegar o celular e ficar vendo notícia ruim, o cérebro interpreta essa rotina estressante como uma ameaça contínua. Então, faz o fígado liberar mais glicose na circulação, exige mais da insulina e aumenta o desejo por alimentos calóricos. Então, isso acaba ficando um ciclo, né? Porque esse efeito dominó se consolida. Você dorme mal, a grelina sobe, a leptina funciona pior, o cortisol fica aumentado pelo estresse, a glicose e a insulina sobem, o acúmulo de gordura visceral aumenta, piora mais a resistência à insulina, piora mais a resistência à leptina. Então fica esse ciclo, fica naquela roda do hamster, você fica preso ali. Por outro lado, tem um freio natural do nosso corpo que também está sendo muito falado hoje em dia, que é o GLP-1. Quando a gente fala de GLP-1, eu tenho certeza que vocês já sabem
que ele está relacionado ao Mounjaro, ao Ozempic, ao Wegovy, essas canetas emagrecedoras, né? Mas ele é um hormônio que ele é liberado pelo nosso próprio intestino depois das refeições. E ele age justamente tentando equilibrar isso tudo. Ele reduz a fome, ele aumenta a saciedade, ele retarda o esvaziamento gástrico e melhora a resposta da insulina, melhora essa sensibilidade à insulina. Então tem esses medicamentos modernos, obviamente, com essa medicação, né, com esse hormônio já injetável, mas o próprio corpo pode ser estimulado a produzir naturalmente ele através de hábitos saudáveis. Então, coisas que você pode fazer para tentar dar uma equilibrada nesses hormônios todos e voltar ao eixo para o seu processo de emagrecimento é a primeira coisa sempre. Refeição rica em proteína e fibra, mas são todas as refeições. Elas ajudam a retardar a digestão, estimulam a secreção de GLP-1, estimulam a secreção da leptina, melhoram essa questão da saciedade. Então, quando eu falo isso, é para também no café da manhã ter proteína e fibra, no lanche da tarde, não é só no almoço e no jantar, que normalmente são as refeições mais organizadas, né? Normalmente as grandes refeições, a gente tende a parar um tempo, planejar, descongelar, fazer um cardápio, mas o café da manhã, o lanche até a ceia, se você faz, são refeições mais, sabe, deixadas de lado. Então lembra que elas também são super importantes para controlar os seus hormônios. Segunda coisa muito importante é melhorar a sua saúde intestinal, a microbiota intestinal. A gente sabe que essas fibras que eu falei também, inclusive que ajudam na saciedade, elas fermentam no intestino e produzem também os subprodutos dela, né, os ácidos graxos de cadeia curta, aumenta a questão das bactérias benéficas que gostam dessas fibras para crescerem e isso também favorece a secreção e liberação do GLP-1. Então, super interessante. Outra coisa importantíssima é a atividade física regular. A gente já sabe que a atividade física regular, ela melhora a sensibilidade geral à insulina, dá a sensação de bem-estar, né? Faz com que a gente se sinta melhor e tudo isso também está muito relacionado a melhorar o processo de emagrecimento como um todo. Ainda tem um hormônio que esse, no caso, afeta as mulheres, que é o estradiol, porque ele, conforme os anos vão passando, a tendência é que a mulher, quando entra no período da perimenopausa, tem uma diminuição, obviamente, né, na produção da secreção do estradiol no organismo. Ele tem um papel vital durante a vida fértil da mulher. Ele preserva a massa muscular, ele auxilia na sensibilidade à insulina e controla, inclusive, a distribuição de gordura no corpo feminino, dando aquele aspecto ampulheta, aquele aspecto violão, né, que é tão relacionado ao corpo feminino. Mas quando a gente entra na menopausa, a gente tem a queda do estradiol e tem uma mudança metabólica real e pouco falada, em que a gente aumenta o acúmulo de gordura abdominal, reduz a massa muscular, cai a sensibilidade à insulina, então é como se mais uma peça desse dominó das mulheres caísse, né? Ficasse mais difícil. Então, para você controlar essa questão da baixa de estradiol que vai acontecer com as mulheres, tem que fazer musculação, tem que ter mais uma vez o consumo adequado de proteína para manter, preservar a massa magra, mas também ajudar na sensibilidade à insulina, ajudar na questão da produção do GLP-1. Então, isso acaba se tornando uma ferramenta indispensável para as mulheres para preservar essa massa magra, aumentar a massa muscular e manter o metabolismo ativo. É dessa forma que a mulher consegue emagrecer na menopausa, mantendo e aumentando o tecido muscular, não pensando só em exercício de caminhada, corrida, bicicleta. Claro que o exercício cardiovascular é super importante para a saúde cardíaca e para o cômputo total de calorias que é gasto, mas a massa muscular, o exercício de musculação tem que ser a prioridade das mulheres. Lembra também que dormir de 7 a 9 horas por noite é fundamental em qualquer momento da vida que você esteja para conseguir equilibrar a grelina, a leptina e a própria questão do cortisol. Manter horários fixos de dormir e acordar também ajudam nessa questão da secreção do cortisol. Me conta aqui embaixo se você sabia que os hormônios podiam impactar tanto assim no processo de emagrecimento. E dessas dicas, quais você vai começar a colocar em prática hoje mesmo? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e de compartilhar com quem você acha que vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem? É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!